Eu fico indignado de um país como o Irã, diante de tudo que vem fazendo, não ser tirado da Copa do Mundo. Um país que executa opositores, um país que executa e agride mulheres, um país onde não se tem democracia, se tem uma ditadura, ele não deveria nem ter o direito de disputar uma Copa do Mundo. Ah, não, mas o país tal é um país que eles matam não sei quem, mas que eles fazem isso, que papapá. Tá, beleza, mas e o que os jogadores têm a ver com isso? Os jogadores, o que os atletas têm a ver com isso? Sabe, o atleta tem culpa de ter nascido em qualquer país. A gente tem que tomar cuidado nos comentários, pô. Os atletas do Irã e do Iraque não tem culpa do que fazem lá, não. Não tem culpa do que acontece, não. Eles têm sim que ter o mesmo respeito e a mesma estrutura que as demais seleções. E esse é o meu pensamento. Fala comigo, Bruneiro, galera, tô trazendo aqui pra vocês aí um trechinho de uma certa briga que houve aí entre Felipe Melo e Pilhado. Como vocês sabem, o Pilhado é um influenciador aí que não é conhecido por medir as suas palavras, por ter rédeas morais aí, por assim dizer, e também ser declaradamente de direita, super bolsonarista, o nosso querido Thiago Asmar, o Pilhado, e bora dar uma olhada no que ele falou aí sobre a questão da seleção do Irã, que não vai poder ficar nos Estados Unidos, vai ter que chegar, desembarcar, jogar e ir embora, não vai poder dormir nos Estados Unidos aí na Copa do Mundo, diga-se de passagem. E o nosso querido aí Felipe Melo deu uma resposta na lata aí pro Thiago Asmar, o Pilhado. Bora dar uma olhadinha aí nessa pequena briga, intriga, desencontro aí, até podemos dizer com uma certa treta que rolou entre o Pilhado e o Felipe Melo aí, cresce ao Instagram de ambos, ao Instagram do Pilhado e ao Instagram do Felipe Melo. Essa briga, né, ocorreu aí nos stories do mesmo. Eu apenas fiz aqui a compilação para você, meu querido telespectador. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo para dar aquela moral aqui pro nosso canal, sem ficar por dentro aí das últimas notícias do Flamengo. E agora, em época de Copa, que não tem muita coisa, estamos aí com esses assuntos mais alternativos para esse endereço mais longas. Partiu pro vídeo, que é top demais. Fica até o final, você não vai se arrepender, lhe garanto. Simbora. Ontem eu vi o André Rizek e alguns coleguinhas dele da Globo indignados que o Irã, a seleção iraniana, não vai poder dormir nos Estados Unidos na Copa. Se tiver jogo do Irã nos Estados Unidos, eles vão ter que sair do México ou do Canadá e voltar. Não poderão dormir nos Estados Unidos. Agora, eu penso diferente. Eu fico indignado de um país como o Irã, diante de tudo que vem fazendo, não ser tirado da Copa do Mundo. Um país que executa opositores, um país que executa e agride mulheres, um país onde não se tem democracia, se tem uma ditadura, ele não deveria nem ter o direito de disputar uma Copa do Mundo. Porque aonde há ditadura, aonde há um governo criminoso, aonde há um governo que não aceita opositores, que executa opositores, que executa mulheres, esse país, ele não deveria participar de uma Copa do Mundo. Ele nem deveria estar na Copa do Mundo. Com todo o respeito aos jogadores iranianos, mas eles próprios não deveriam querer defender uma seleção de um país onde tantos absurdos acontecem e um país que hoje ameaça a segurança do mundo, desafiando com a sua ditadura os Estados Unidos e outros aliados que não compactuam com toda razão com um governo criminoso e ditatorial. Então eu acho que essa indignação de Rizek e companhia, porque ele disse no ar, não quero politizar. Tá com medo? Tá com medinho? Porque já tem a resistência de grande parte do povo brasileiro, porque sempre politizou para a esquerda no esporte, agora tá tentando parar, agora tá tentando se fingir de neutro. Não adianta mais não. E outra, absurdo, como ele disse, é um absurdo isso acontecer numa Copa do Mundo, não. Absurdo é uma ditadura criminosa que executa opositores e que faz barbaridades e que ameaça a segurança mundial, está participando da Copa. Não deveria nem estar participando da competição. Simples assim. Vou tentar ser bem breve aqui nos meus comentários. Eu me deparei com alguns comentários de pessoas contestando aquilo que falamos ontem no Seleção Copa, e eu acho interessante nós também
tecermos nossos comentários, compartilhar com você as nossas opiniões aqui, a minha opinião no caso. Ontem falamos um pouquinho sobre a situação do Irã, o Iraque, enfim, e não podem, eu tenho que vir para os Estados Unidos, eu tenho que voltar, não tem tempo hábil para descansar, enfim. E é uma Copa do Mundo, né? E eu vi algumas pessoas contestando aquilo que nós pensamos. Quem pensa de forma contrária, de forma diferente, tem total respeito. Tem meu total respeito, mas eu penso diferente. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque não dá pra politizar tudo, sabe assim. Hoje estou como comentarista esportivo, falo de futebol. Amo falar de futebol, a minha paixão esporte, minha paixão futebol. Consumo futebol 24 horas por dia. Quando eu não estou consumindo futebol, eu tô aqui, ó, numa loja da Nike, procurando camisas para comprar de seleções. Vou comprar algumas camisas de algumas seleções. Menos da Holanda, tá, pessoal? Menos da Holanda. Mas tem da Noruega, que tá bonita pra caramba, da França. Já tem umas 40 do Brasil, óbvio, né? Turquia, enfim. Então eu respiro futebol praticamente 24 horas por dia. Você está falando de uma Copa do Mundo, como é que você pode, né? Ah, não, mas o país tal é um país que eles matam não sei quem, mas que eles fazem isso, que papapá. Tá, beleza, mas e o que os jogadores têm a ver com isso? Os jogadores, o que os atletas têm a ver com isso? Sabe, o atleta tem culpa de ter nascido em qualquer país? Qualquer país. Ele tem culpa. Pô, nasci em um país tal, onde as pessoas fazem certas coisas. Até porque nós vivemos num país onde não é um país de santo. Ou vivemos num país de santo. Ou o Brasil é um país onde não precisa melhorar nada. Não precisa melhorar nada, tá tranquilo. Não tem assassinato, não tem roubo, não tem nada. É tranquilo o Brasil? Não é. Não é? Mesmo assim eu amo a minha pátria. Sou apaixonado pelo Brasil. Tanto que deixei as coisas na Europa para voltar ao Brasil. É isso, deixei as coisas na Europa para voltar ao Brasil. Então assim, a gente tem que tomar cuidado nos comentários, pô. Os atletas do Irã e do Iraque não tem culpa do que fazem lá, não. Não tem culpa do que acontece, não. Eles têm sim que ter o mesmo respeito e a mesma estrutura que as demais seleções. E esse é o meu pensamento. Esse é o meu comentário para vocês. Eles precisam ter a mesma estrutura. Mas aí, então tira da Copa, pô. Né? Se tá em guerra, se tá com problema, tira da Copa. Não tem a Copa do Mundo. A partir do momento que tem Copa do Mundo, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira. Os atletas não têm culpa, os atletas têm família, a maioria dos atletas nem moram lá no país deles, nem moram lá, jogam fora do país, sabe? E assim, quem garante que eles também são contra aquilo que o país faz? Podem ser a favor, outros podem ser contra, mas e aí? Aí, por isso aí, não pode ter não pode não, o cara tem que voltar e sair. Ah, pelo amor de Deus, é uma hipocrisia do cacete. Uma hipocrisia do cacete, porque se for falar disso aí, não, mas lá matam mulheres, lá matam não sei o quê. No Brasil não tem feminicídio no Brasil? Que mundo que a gente está vivendo? Que mundo que... Essa é a verdadeira hipocrisia. Então vamos parar de politizar, a gente está falando de futebol, esporte. É isso que a gente está falando. Esquecem a política um pouco, pô. Ou vai falar em programa de política. Não tem problema nenhum em as pessoas contestarem aquilo que nós falamos, né? Em pensarem diferente. Né? Pô, isso é legal pra caramba. O debate, ele existe justamente pela discordância de pensamentos, né? Mas, pô, toda hora também querer politizar situações, pelo amor de Deus, a gente tá falando de futebol, pô. E todos merecem, ao meu modo de pensar, todas as seleções merecem o mesmo tratamento. Calma aí, Rô. Todos, o mesmo tratamento. É uma Copa do Mundo. Ou então tira da Copa, né? Ou então tira da Copa. É o que eu penso. Valeu, pessoal. Sigo respeitando todos. Sigo respeitando todo mundo. E peço, por favor, que respeitem também os nossos comentários. Mesmo discordando, discordem com respeito. Muito obrigado por ter visto esse vídeo aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.